Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Nós estamos chegando com mais um programa Dante Bragato Neto, que nós apresentamos na RTV, canal 19.1, no HD digital. Lembrando sempre, o programa inédito, ele entra no ar, o programa inédito está na quinta-feira, às 21 horas, 9 da noite. E aí tem reprise no domingo, às 11 da manhã. E agora o programa Dante Bragato Neto também está na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1. O programa na Rádio Cidade em Dia vai ao ar no sábado, às 21 horas, com reprise no domingo, às 19 horas. A gente vai conquistando aos poucos aí o nosso espaço nesse projeto que é recente, do começo desse ano. Já tivemos aqui muitos entrevistados e o objetivo é ouvir histórias de vida, experiências de vida, né? Levar otimismo para o nosso telespectador e ouvinte, porque as coisas são tão difíceis na vida da gente, de uma maneira geral, né? E é preciso oferecer otimismo para as pessoas, né? Mostrar histórias boas, né? Histórias de pessoas vencedoras, né? Que acabaram conquistando seu espaço à base de trabalho, de muito trabalho. Nada vem de graça, né, gente? É preciso trabalhar, é preciso produzir, é preciso saber criar. E não é do dia para a noite, da noite para o dia. Eu estava falando do nosso programa, né, que nós temos desde o começo do ano, e a gente sabe que há um tempo para cada coisa, e a gente vai alcançando isso. E especialmente porque conversamos com pessoas aqui que também são para nós exemplos de vida e de trabalho. E hoje nós estamos aqui ao ar livre, né, para conversar com meu amigo de muitos anos, o Paulo da Farmácia. Ele é conhecido como Paulo da Farmácia. É o Paulo Padilha, que tem o seu comércio, farmácia, há muitos anos no bairro Comerciário, ali pertinho do estádio Heriberto Wilson. E o Paulo é uma pessoa muito envolvida com a comunidade do bairro Comerciário, especialmente, mas de uma maneira geral com a cidade de Criciúma, porque, inclusive, na última eleição municipal, o Paulo aceitou um convite e foi candidato a vereador. E fez uma votação espetacular para quem não havia militado ainda na política, né? Ficou como suplente, assumiu a Câmara de Vereadores e mesmo não estando utilizando no momento a sua cadeira na Câmara de Vereadores, ele continua sendo uma pessoa bastante atuante na sociedade. E claro, especialmente eu procurei o Paulo para a gente fazer essa entrevista, para falar sobre a sua vida de maneira geral e a sua experiência tendo farmácia. E a gente vai saber um pouco dessa história aqui, conversando com o Paulo. Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente um pouquinho aqui no nosso programa. Eu sei que você tem bastante história para contar também. Obrigado por nos receber aqui, Paulo. Dante, seja bem-vindo à minha casa, é um prazer te receber, toda a tua equipe. Fico muito contente e desde já agradeço pelo teu convite, né? E vamos falar realmente um pouquinho sobre história, né? Eu acho que história faz parte do nosso dia a dia, eu acho que levar a nossa história para frente é algo de bom, né? Tornarmos conhecidos e também levar um pouquinho de experiência para quem nos assiste, né? E dar a minha saudação aqui ao teu público, né? Ao teu ouvinte. As pessoas gostam de ouvir histórias positivas, gente. As pessoas gostam de aprender com outros. Cada entrevistado, cada pessoa que eu entrevisto na rádio, na televisão, eu estou aprendendo. Estou sempre aprendendo alguma coisa. E, muito especialmente, coisas boas, né? Ô Paulo, você é nascido em Criciúma ou não? Ô Dante, a história ela é muito interessante. Eu nasci no interior de Maruí. E Maruí já é interior, né? Mas eu nasci no interior de Maruí. Interior de Maruí. Eu nasci no interior de Maruí, tá? Comia muito peixe lá? Opa, muito peixe, muito peixe. Eu nasci no interior de Maruí e saí de lá, né? Eu sozinho, saí com 13 anos. Na época eu fui estudar em Florianópolis, na escola técnica. Naquele período ali, era um período em que o curso técnico ele era muito procurado. Você vê que se a gente saía dali para estudar em Florianópolis, morar em pensão. Então eu saí dali de Maruí, fui estudar em Florianópolis, né? Lá foi a minha primeira experiência na área da saúde. E tu não vai acreditar, eu fui para lá com 13 anos de idade, 13, 14 anos. Isso foi em... eu acredito que em 1976, por aí, 78, tá? Meu primeiro emprego foi na drogaria catarinense. Eu fiquei trabalhando no período que eu fiz escola técnica. Eu acabei trabalhando esses 3 anos
na drogaria catarinense. Lá então, que começou a tomar gosto. Lá que eu tomei gosto pela saúde. Então foi ali, foi a minha primeira experiência. Então hoje, às vezes os caras dizem assim, pô, mas tem quanto tempo de experiência? É de farmácia aqui, que eles uns 30, mas a minha experiência é de uns 34, 35 anos já, levando em conta, apesar de que eu também, Dante, tenho uma história bacana, como todo mundo tem, né? Eu nasci num balcão de um comércio. O meu pai, ele era comerciante no interior de Maruí. E outro dia, até eu escutando um programa teu, o Frank Salvaro falou uma frase que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele nasceu de parteira, você lembra dessa história? Sim. Então, eu também me criei lá em Maruí, na época, Dante, eu me criei, a minha mãe, ela me ganhou no balcão da venda, tá? Tu não vai acreditar, e eu nasci de parteira. Aliás, eu e 3 irmãos meus nasceram, foi lá de parteira, né? Antigamente, mesmo a gente não sendo tão velho assim, né? Antigamente era normal, principalmente nas cidades pequenas, que as parteiras, que ainda tem até hoje, as parteiras fazem muitos partos, talvez hoje mais preparadas, mais bem orientadas e tudo mais, né? Mas antigamente, eu sou de 1960, nasci, né? Eu acho que, se não me falha a memória, eu nasci com parteira também, né? Mas era normal isso, né, no interior. Era bem normal, era típico, né? E fui para Florianópolis, Dante, na época, né? Fiz escola técnica e a gente todo mundo tem a sua história, uma história bacana, uma história bonita, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro na drogaria catarinense, à noite eu ia para a Escola Técnica Federal, fazia o curso técnico. Na época me formei, eu acho que em 80 ou 79, fui fazer estágio em Tijucas, na Porto Belo. Em seguida eu fui para VEG, em Jaraguá do Sul, concluí o meu estágio e depois, Dante, eu vim para Imbituba e participar de um concurso na ICC, isso na década de 80. Eu fui aprovado e ali eu trabalhei durante 12 anos na ICC, não sei se você lembra, a ICC é a Indústria Carboquímica Catarinense, é uma subsidiária da Petrobras, né? Correto. Nós ali fabricávamos o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, que era um subproduto fertilizante, né? Então eu trabalhei 12 anos ali, inclusive aqui em Criciúma tinha a unidade de concentração de pirita, que aqui hoje foi pego pela Unesp, se não me engano, aquele espaço ali, né? Então a gente fez essa história aí, né? Vim para Imbituba, fiquei 12 anos ali, em seguida vim para Tubarão, fiz faculdade e viemos morar em Florianópolis, aqui em Criciúma. E aí montamos farmácia, a nossa primeira farmácia foi aqui ali no comerciário, onde hoje eu tenho a minha ali, já né? No comerciário, né? Ali foi onde a gente nasceu com farmácia, né? Isso foi em que ano? Dante, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Nós estamos em 2003, então foi em 93 por aí, né? Mais ou menos, né? Aí criamos aquela primeira farmácia ali e aquela farmácia, Dante, ali, ela deu o passo inicial, né? Para a nossa família, que hoje a nossa família inteira é de farmácia. Nós temos 5 irmãos em farmácia, né? Eu tenho a minha farmácia, tenho um filho que também é farmacêutico e os meus irmãos, eles tocam a farmácia do trabalhador, né? Eles mais uma sociedade, né? Então a gente está nessa área aí desde muito tempo, então a gente conhece bem o mercado, né? Sabe bem como é que a coisa funciona e em paralelo a isso depois surgiu aí, como tu falou, há 5 anos atrás, a ideia da política, né? Mas eu queria retornar um pouquinho, Dante, ao tempo. Eu quero voltar bem atrás, já que você falou lá de Maruí. Como é que era a localidade então, lá? Então, Dante, que era no interior de Maruí. Interior de Maruí. Porque Maruí é bem pequenininho, bem pequenininho, né? Então, eu ia começar a história de Maruí da política, né? Porque muita gente diz assim, Paulo, mas tua experiência é de 4 anos? Não, eu tenho experiência de política, tu não vai acreditar, Dante, de 7 anos de idade. Da família? Na família. Meu pai era cabo eleitoral dos Bittencourt. Os Bittencourt, eles elegiam ali no município de 8 mil habitantes, deputado federal, deputado estadual. Verdade. E, rapaz, dali foi a minha formação e o meu gosto pela política começou ali. Já aprendeu com o pai. Exatamente. Meu pai era cabo eleitoral, daquele que na noite da eleição a gente não dormia, a gente ficava a noite inteira fazendo campanha, né? E então nasceu dali o interesse pela política, a minha paixão pela política ela é muito grande, eu adoro política, a minha mulher às vezes pega no meu pé, Paulo, tu come política, tu vai dormir, então é complicado. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Então, Paulo, não sei se é verdade, eu acho que é verdade, porque eu estou me lembrando aqui de algumas matérias, quando eu trabalhei em Braço do Norte, especialmente, em Orleans, e em Tubarão, principalmente, sobre política de Maruí, o bicho pegava lá, era meio complicado lá nas eleições, né? Era complicado, dava briga, dava faca arrancada, dava arma puxada, então era bem complicado mesmo. Mas tu vê que, Dante, engraçado, né? Que ali elegia-se deputado federal com 8 mil habitantes, já imaginou? Uma cidadezinha pequena, elegendo deputado federal, deputado estadual.
Mas foi muita organização ali deles, a gente sabe que foi uma política dos Bittencourt, tiveram o nome deles. Hoje, infelizmente, eles não estão mais na política, né? O Pedrinho foi o último a ser deputado estadual, depois eles acabaram se afastando da política, né? Deixa eu aproveitar, Paulo, que eu mandar um abraço para o Moreno, né? Que é o diretor proprietário da RTV. Moreno é meu amigão. Teu amigo, Opa. Amigão, tá sempre acompanhando a gente também, né? E nos dá essa honra de termos um horário importante na RTV, no canal 19.1. Nós estamos aqui hoje, Moreno, entrevistando o Paulo Padilha, o Paulo da farmácia, falando um pouco da vida dele aqui no programa que a gente tem no canal 19.1 na RTV, com o programa ao vivo na quinta-feira às 21 horas e reprise no domingo às 11 horas da manhã. Um abraço ao Moreno e toda a sua equipe. Bom, ô Paulo, e aí no caso do teu pai, ele tinha comércio, que tipo de comércio que era lá no interior de Madureira? Dante, acredito que quem nos assiste, quem é do interior, sabe o que é uma venda. O pai tinha uma vendinha. Aí vendia de tudo? Vendia de tudo, era secos e molhados, vendia secos tudo. E molhados, é isso aí. Molhado. Então e hoje, Dante, eu até falo, né, para os meus netos e para os meus filhos que o meu gosto pelo balcão, porque uma vez eu escutei uma frase, Dante, que a melhor coisa que a gente faz na vida é trabalhar naquilo que a gente gosta, né? Isso. E eu vou te falar, Dante, por muito tempo, eu chegava na farmácia às 7 da manhã e saía às 11 da noite. Tu lembra dessa época aí? Lembro. Eu chegava às 7 da manhã e então assim, ó, quando você faz o que gosta, não tem horário. É. Hoje, eu ainda, final de semana, eu não desligo meu celular. Meu celular fica ligado e precisou, eu tô ali sei porque atento. eu já te liguei sábado à tarde, onde é que você tá? Tô em casa. Pá, eu tava precisando disso, então eu vou aí. Sai de casa, vai lá. Então, assim, o gosto pelo balcão nasceu ali de criança, né? Vou pedir licença aqui. Deixa eu mostrar aqui. Essa foto, esse quadro é um quadro histórico que tem alguns anos, hein? Então, Dante, tem algumas décadas, né? Onde é que eu mostro aqui, Babi? Mostra pra ti ali. Olha aqui, essa foto aqui é uma foto de família. Antigamente se fazia muito essas fotos, né, Paulo? Isso, era numa festa de igreja, né, Dante? Aqui tá você e quantos irmãos? Nós somos em 7, né, Dante? 7 irmãos. 6 homens e uma mulher, isso. Então os homens mandam lá. Os homens mandam lá, o buraco é mais embaixo que nós, tá? Lá a gente manda, tá? E desses 7, né? São 6 homens, quantos trabalham com farmácia? Então, Dante, só 2 que não trabalham, mas se a gente perguntar quem não trabalha, né? Sim. Que é o policial e o mais novo que atualmente não está com farmácia, mas o resto é todo mundo com farmácia. Tá? Pena que não tem a foto do pai e da mãe aqui. Pena junto, que não né? tem foto da... Eu, infelizmente, perdi meu pai há 2 anos para Covid, tempo, né, Dante? Isso, mas a minha mãe ainda é viva, graças a Deus, ela é saudável, né? Mas é uma foto histórica, né? Sou ali o mais feio da turma ali, né, Dante? Mas é bacana a gente falar de história. E, Dante, tu sabe que esse local, ele era tão interior, que eu vou te dar uma informação que é muito interessante. Aqui vocês estavam numa festa de igreja. De igreja. Né? Você sabe que eu fui assistir televisão, acredite se quiser, demorou. Tá? Na Copa de 70, Dante. Preto e branco. Preto e branco. Eu nasci em 64, eu sou de 1964, e a energia elétrica lá no interior chegou em 1970, bem na Copa de 70. Então, a minha primeira... assistir TV pela primeira vez foi ali no ano de 70. E pegava mal, né? E ainda era aquele tempo do bombril, de botar um filtro na frente para parecer colorido. Ou uma Colorado RQ? Eu acho que era na Telefunken. Daquele caixão daquele tamanho, né? Em 1970, na Copa do Mundo, meu pai tinha uma Telefunken ou Colorado RQ. E aí não existia TV colorida. A primeira transmissão, se eu não estou enganado, de TV a cores foi em 70, mas não tinha no Brasil. Aí meu pai comprou um plástico que era de 3 cores e botou na tela. Isso mesmo. Mas a imagem era muito ruim. Verde, azul, e eles conseguiam jogar com as cores ali, né? Era uma imagem muito ruim, né? Mas é bom lembrar das nossas origens, né? As nossas origens elas são muito importantes. Porque né? tudo hoje é muito fácil. Muito fácil. Fáceis. Antigamente era difícil, né, Paulo? Tu vê, Dante, hoje nós estamos numa cidade, né, Criciúma. Criciúma tem a maior dificuldade em mão de obra técnica. Verdade. Por quê? Porque você não tem... O jovem hoje, ele não vai procurar uma escola técnica. Diferente daquela década que eu me formei ali, década de 80, que a gente saía dali de Maruí, rodar 200 quilômetros para chegar em Florianópolis e fazer uma escola técnica. Então, técnica em contabilidade. Isso, assim, técnica mecânica. Eu fiz escola técnica e mecânica, né? Hoje nós temos aqui... uma escola modelo que é a SATIC, né? Tá mudando um pouquinho, né? Essa visão tá mudando, né? Os jovens vão lá, fazem os cursos e já saem, inclusive, empregados. Então, a SATIC, bairro da Juventude, é diferenciado. Mas também em Criciúma, né, Paulo, tem uma situação de que, graças a Deus,
Eu acho que aqui só não trabalha quem não quer, né, Paulo? É. Porque vaga de emprego tem. Com certeza. Tu Então, falou uma coisa muito certa, tá? Tem muita vaga Se de emprego. quiser trabalhar... trabalha e tem emprego, sim, com certeza. Tá? Eu estava conversando com um amigo, e foi um dos primeiros entrevistados nossos aqui, o Léo Peninha, e com o pai dele, o Peninha, e a mãe, a Lu. E aí, o Peninha é famoso, tem a loja dele de acessórios para carro, sei, conheço o Peninha, Peninha, tal, meu ali amigo. no bairro Próspero. Meu amigo né? Peninha. E ele me disse, Dante, ó, eu já poderia ter uma loja em Araranguá, outra loja em Tubarão, o problema é que não tem mão de obra qualificada. Exatamente, esse que é o maior problema. E gente que não quer trabalhar. Às vezes vem aqui alguém, eu ensino, fico aqui 20 dias, 30 dias, daqui a pouco some e não vem mais. Ontem eu tive na oficina mecânica que o cara falou a mesma coisa. Paulo, não tem como deixar para ninguém, daqui a pouco eu completo o meu tempo, vou fechar e acabou. Infelizmente não dá para dar continuidade, né? Muito legal conversar aqui com o Paulo Padilha, o Paulo da Farmácia. Depois vamos falar de política um pouquinho, porque Deus o livre se eu falar com o Paulo, não falar de política, Mas né? Deus o livre. Bem, política faz parte da nossa vida, né, gente? Tá? A política faz parte da vida da gente, porque nós temos que discutir. Tem gente que diz, eu já ouvi de gente da minha família, eu não quero saber discutir política que ninguém vai pagar as minhas contas. Muito pelo contrário, né? A gente tem que discutir política para que a nossa conta não seja tão cara como anda sendo, por exemplo, né? É discutir política para dar ideias novas, para ouvir as coisas. A gente tem que discutir política, né? Porque o Brasil vive da política, né? A política, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente acorda fazendo política, Pois conversando, trocando ideias. Isso aí é política, não adianta. A gente não tem como... E tem a ver com a vida da gente, né? E assim, Dante, se a gente quiser, né, que pessoas do bem façam parte da política, a gente tem que realmente participar da política. Isso é o mais importante, né? Tem que estar envolvido com a comunidade, envolvido com a sua cidade e estar participando. Não adianta a gente dizer, a política não presta, tem mau elemento, tem isso. Mas tem um lado bom também, tem o bom também. Então, pessoas do bem têm que estar participando da política. Concordo plenamente com você. Estamos apresentando o programa Dante Bragato Neto, aqui ao lado do Paulo Padilha, o Paulo da Farmácia, que recebe a gente hoje para essa entrevista. E sempre com a nossa produção e assessoria espetacular, né? A Babi e o Ronald Belloli. O meu time aqui é... Time de peso. O time é Série A, viu? Série A, Série A. O time ainda está indo para a Série A, mas a minha equipe já é Série A faz tempo. Aí, vamos falar de futebol também, que o Paulo é apaixonado também pelo Criciúma, torcendo. Bom, também não poderia ser diferente. O Paulo tem a farmácia dele na cara do gol ali, né? Se ele falar que vai abrir a farmácia na hora do jogo para o pessoal ir lá antes para ficar batendo papo, enche a farmácia lá, esperando o jogo. Vamos para o intervalo, voltamos já já com a sequência do programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o programa. Hoje estamos aqui Aliás, nós gravamos o programa numa tarde de verão no inverno, né? Esse inverno aí tá... Bom, cada vez está mais estranho, né? O tempo não é o mesmo de anos atrás. Quando eu era criança, eu ia para a escola no interior do Paraná, o inverno era o inverno todinho, frio todo dia. E agora a gente está num inverno aí meio louco, né? Tem dia que faz frio pra caramba
depois calor, né? Nós gravamos o programa aqui numa tarde de 30 e poucos graus, né? Antecedendo um outro dia que a previsão já apontava aí 34 graus em pleno inverno brasileiro, né? Mas que gostoso aqui, com uma brisazinha, de vez em quando passa um carro de som aí, vendendo picolé e alguma coisa, gás, né? Olha o gás, peixe, olha olha o o peixe. picolé. Bacana, para a gente estar falando de história de vida, dessas coisas tão legais, né? Hoje com o Paulo Padilha, aqui o nosso Paulo da farmácia, né? Bom, Paulo, legal a gente ouvir essas histórias antigas, mas vamos falar das coisas que acontecem hoje também, né? Tua mãe tem quantos anos, Paulo? A mãe, Dante, ela está com 79. 79 anos. 79 Minha mãe já fez 80, vai fazer 81. E o seu pai faleceu, infelizmente, na pandemia de Covid. Você também passou por maus momentos com o Dante, Covid, né? Foi meio triste, né? A gente pegou ali no início, né? O pai faleceu dia 6 de março e a vacina chegou dia 28 de março. Então nós pegamos aquela cepa bem pesada, né? A pior cepa que teve, né? Ali em casa a gente internou eu, meu genro e o pai. O pai, ele foi com 3 dias para o hospital com 80% do pulmão dele tomado. Então era difícil. E era um homem que tinha uma saúde boa, perfeita. Né, para ter uma ideia, o pai não tinha nada. Cuidava a dos mãe animais, cuidava sítio, de animal, de boi, de porco, de galinha. Não tinha hora, acordava de madrugada. E a Covid, a gente sabe que ela veio para realmente, né, matar muita gente. E não teve como salvar ele, e eu até às vezes fico me questionando, Dante, que tu me conhece, né? Eu ajudei muita gente na Covid, eu tratei de muita gente, infelizmente a gente não pode, às vezes, jogar muito aberto, porque acaba se tornando perigoso, mas eu consegui curar muita gente na época da Covid. Com o teu conhecimento, com a tua experiência, consegui, né? levei adiante os tratamentos ali e a gente conseguiu sim. Infelizmente a vacina chegou ali com 20 dias de atraso e eu não consegui salvar o pai, né? Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Ele faleceu com quantos anos? 78. 78. Mas como é que era o nome perfeita. dele? César Otávio Padilha. César Otávio Padilha. E a mãe, como é que é o nome? Maria Padilha. Maria Padilha. De 7 filhos, né? 7 filhos. 6 homens e uma mulher. 6 homens e uma mulher. E todos moram por aqui ou em Criciúma? Não, nós temos em Criciúma, Criciúma tem 6, perdão, 5. Em Bituba tem 1, e Itajaí tem 1 também, tá? O mais novo está em Itajaí, tá? Mas todo mundo no ramo de farmácia, né? A gente acabou pegando esse lado aí como um lado que é um mercado que realmente é interessante, né? E a área da saúde sempre chamou a atenção minha e depois, consequentemente, os irmãos mais novos foram também caindo para esse lado aí, né? E acabaram também fazendo da farmácia um meio de sustentação e crescimento, né? O Paulo, sabe que eu conheci alguns farmacêuticos na minha infância lá no Paraná, e aqui também, que agora as coisas mudaram muito, precisa muito cuidado, enfim, as coisas mudaram. Mas assim como existiam muitos dentistas práticos sem formação superior, muitos farmacêuticos ou donos de farmácia que não tinham formação superior mesmo não tendo formação na escola, na faculdade, eram como se fosse os médicos da localidade. Por exemplo, lá no interior de Maruí, certamente tinha um farmacêutico lá que muita gente não ia no médico, ia nele e falava, eu fui lá e o cara me curou, pela experiência, pelo... né? Bom, na minha época, lá no interior do Paraná, a gente fazia tratamento com pessoal que vendia raízes, casca de árvores e tal, né? Que da onde são extraídos os medicamentos, né? Mas isso, até hoje, ainda tem isso, porque quando a pessoa está acostumada, conhece um farmacêutico, compra medicamentos lá, muitas vezes o farmacêutico é meio que um médico da família, né? Eu estou com um probleminha assim, assim. Isso acontece ainda, né, Paulo? E isso, Dante, chama-se confiança, né? Confiança, isso. A pessoa confiar na pessoa, né? Porque assim, eu parto do seguinte princípio. Eu estou no balcão de farmácia há 30 anos. Então eu vi de tudo já ali dentro. A gente já viu tudo que é tipo de situação, tudo que é tipo de doença. Então é fácil da gente fazer um diagnóstico, é lógico, dentro das nossas limitações, né? Claro. A gente é obrigado a obedecer ali as nossas limitações, mas a gente realmente consegue fazer o diferencial. Criciúma nós tivemos vários nomes, né? O Balestro,
né? Que era um senhor que... O Otto também? O Otto, na Próspera, que também é falecido, Isso. né? O seu Luiz, que também é uma pessoa que também tinha um certo respeito, né? E outro dia, Dante, engraçado que eu estava num supermercado e aí encontrei um cara assim, ô Paulo, tu tá sendo o último dos moicanos, né? Aí eu disse, mas por quê? Não, porque tu é o único cara dos mais antigos que continua na farmácia. Eu disse, eu sou obrigado, né? Não tem outra alternativa. Pois é, eu acho que dessa turma aí de hoje aí, o mais velho é você, né, O mais Paulo? velho sou eu, né? Acredito que na Próspera ainda tem ali o seu... Eu esqueço o nome dele agora, o senhor de idade ali também, que... Mas são poucos, também, né? São, bem poucos, bem poucos. O seu Dante. Otto era das antigas, meu hoje em amigo, dia, o seu Otto, mas já faleceu, né? Esse é um assunto muito delicado, a gente hoje está com um problema nesse mercado, para nós que somos farmácia independentes, né? A gente perdeu muito espaço, né, Dante? As redes vieram, muitas, né? várias vezes, E o incrível que parece, Dante, é que assim, ó, eles contratam, né? Não, nada a ver, eu acho que a pessoa tem o direito de aprender, mas as redes contratam o balconista e às vezes não pede nem experiência, chega e diz, ó, estamos contratando e deu. E, mexer com medicamento, a gente sabe o cuidado que tem que ter, né? Não é vender 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, um troço que tem que realmente saber o que está vendendo, né? Mas era um mercado que a gente sabia que ia mudar, ia ter alteração, isso aí foi normal, mas né? aí você usou um termo correto, né? A questão da confiança, mesmo com as redes de nome, né? E muitas estão entrando aqui em Criciúma também, tem essa questão de... Vou citar o teu nome aqui, mas é um exemplo em geral de outros experientes que tem aqui em Criciúma e em outras cidades que nos assistem e nos ouvem. Não, eu vou lá no Paulo porque, Paulo, sou cliente dele há 10 anos, 20 anos, e lá eu confio, sei que ele vai me vender o remédio melhor e tal. Isso aí não tem como desaparecer, vai ser sempre assim, né, Paulo? Não vai ter como, né? As redes, isso aí eles não vão tomar. Eles vão tomar o dia que não existir mais o farmacêutico Paulo, ou aquela pessoa de idade, né? Então aí é normal, mas enquanto a gente estiver ali, e a confiança é o importante, não adianta a gente que está no mercado ali, existe sim essa confiança, a gente se trata com muito amizade e acaba construindo ali uns vínculos muito bons de amizade, né? Ô Paulo, e você é casado com quem? Eu sou casado com a Janaína. Janaína. A Janaína, ela é gaúcha, né? E eu tenho 3 filhos, o Felipe, filhos. a Paula, o Gabriel e 2 netinhas. Já tem 2 netas? 2 netinhas. Jovem já com 2 netas. A Maria Júlia e a Alice, né? A Alice tem 9 aninhos, desculpa, a Maria Júlia tem 9 anos e a Alice tem 3 aninhos, né? Então o tempo e os passa, filhos né, têm que Dante? idade, seus filhos? A Paula tem 39, o Felipe tem em torno de 32 e o Gabriel deve estar com uns 24 anos aí, 25 anos. E os filhos foram direcionados para a mesma área da saúde? Dante, todos farmacêuticos. Dois farmacêuticos. Um faz medicina, né? Um faz medicina, a Paula e o Felipe fizeram farmácia, né? A Paula acabou, como tendo as 2 netinhas, resolveu parar, ficar em casa cuidando das netinhas e o Felipe toca a farmácia dele, né? Ah, já tem a dele Já também? tem na Santos Dumont ali. Ele tem uma E um farmácia. vai ser médico? Faz medicina na Argentina. Certamente o desejo de ir para a área da saúde vem do pai, né? Vem do pai, com certeza. Na farmácia Dante, você é verdade, médico e tal, né? Está estudando fora do país? Na Argentina. Está estudando na Argentina. Na Argentina. Vai se formar quando? Ele está no terceiro para o período? 4º ano, tá? Quarto ano. Daqui a pouco já Daqui vai a pouco já estar. está medicando aqui na região, legal. né? Que bom. Hoje o nosso entrevistado é o Paulo Padilha, o Paulo da farmácia. Estamos contando histórias aqui de vida, né? Do Paulo, já falamos da infância, da família e tudo mais, né? Falamos um pouquinho de política, mas vamos falar mais. Aí o seguinte, né? Você ama a área da saúde, tem uma atuação aí sempre muito forte no Conselho, inclusive, Conselho Municipal de Saúde, né, Paulo? Isso, faço parte do Conselho Municipal de Saúde do Centro, tá? Isso. E evoluiu muito a questão de tratamentos através de medicamentos, de drogas, da época que você começou para cá, mudou muito, surgiram muitos outros remédios, porque tem remédio que até hoje faz sucesso, que eu conheci quando eu era criança. Eu vou lá, por exemplo, tu quanto é farmácia, tem lá Biotônico Fontoura, isso é lá daquela época que eu nasci, 1960. Biotônico, melagrião. Melagrião, e outros remédios mais. Mas certamente a ciência e a área da medicina, da saúde evoluiu muito, tem muita novidade. Surgem muitas novidades, tal qual a tecnologia, sim? Frequentemente, né? É normal, né? Criarem novos medicamentos, né? Isso é uma tendência, é uma coisa que existe normalmente, né?
principalmente, assim, Dante, no ramo desses materiais, desses medicamentos mais controlados, né? Existem aquelas famosas retiradas das contraindicações. Eles vão criando um medicamento novo, eliminando as contraindicações, porque a ciência vai evoluindo, né? Tu tem lá um medicamento que tu usava para uma determinada área e aquilo te fazia mal de outro lado. Então eles foram eliminando aqueles componentes que provocavam. Um exemplo, por exemplo, e é o que tu falou, os medicamentos mais tradicionais ali para colesterol chamavam simvastatinas. Isso. Essas simvastatinas, elas tinham na sua composição os medicamentos que causavam dor na perna, dores nas pernas. Então eles foram eliminando, foram criando medicamentos novos, tirando aquilo, né? Aí depois da simvastatina veio a atorvastatina, veio a rosuvastatina e hoje já tem medicamentos novos, que são medicamentos que têm menos contraindicação. Mas o ramo farmacêutico é um ramo bacana porque é o que tu falou, salva a vida, né, Dante? Verdade. A gente sabe disso. E assim, ó, e hoje eu até tiro por mim, pela gente, né? Nós estamos aí, eu tô com 59, tu deve ter... 63. Então, eu te pergunto para ti, na década de 80 lá, tu imaginava chegar com 50, 60 anos do jeito que a gente está? A expectativa de vida era bem Então, mais baixa. Eu, Paulo da farmácia, eu acredito aí 80% do nosso aumento na perspectiva de vida no medicamento. A minha mãe, por exemplo, ela reluta muito para tomar medicamento. Então o médico receita, não, eu não vou tomar remédio, eu estou bem assim, meu médico está lá em cima. A mãe fala sempre assim, claro que ele é o médico dos médicos, né? O médico, com certeza, ele é o principal, né? Mas eu sempre digo para ela, mãe, a mãe está com 80 anos, sabe por quê? Porque tem esses remedinhos aí que a ciência, a saúde entregam para a gente, né? Para cuidar do coração, para cuidar da pressão, né? Isso, Dante, e assim, ó, só para te entender também, né? O pai e a mãe, eles moram comigo, né? E o pai morreu. E depois a gente foi vasculhar as coisas deles, nós achamos uma caixa, Dante, com montoeiras de remédio que ele não tomava. Mas graças a Deus ele não tinha problema, entendeu? Aí foi morrendo da Covid, né? E eu queria aproveitar o gancho, né, e falar aí de um projetinho meu que prova que o uso do medicamento, ele aumentou, né? E também é o que nos proporciona ter uma perspectiva de vida maior. Eu lancei um projeto ali, Dante, de a gente resgatar as cartelas de medicamentos que vão lá para o lixo comum. Eu estou com umas 2 sacolas para levar. Eu acho que tu já acompanhou, inclusive eu destinei na época esse recurso lá para o nosso Instituto de Eumício Freitas, né? Dante, em 90 dias, com 3, 4 pontos de coleta, nós arrecadamos meia tonelada de cartela de comprimido. Que são cartelas vazias. Cartelinhas vazias. Meia tonelada. Você tem ideia? Isso encheu um caminhão. Olha só. Meia tonelada, tá? Então, assim, para a gente ver quanto medicamento é consumido. E prova de que o medicamento realmente é consumido é a quantidade de farmácia que tem em Criciúma, né? As redes que vieram. Nós pulamos de 144 na década de 15, 20 anos atrás, para 174 farmácias. E farmácias grandes, farmácias de rede, não são farmácias pequenas. Verdade. Então esse é o mercado, né, farmacêutico. Tem 3 ou 4 ou 5 redes aqui em Criciúma. Grandes, enormes, né? Rede de potencial, rede com 1000 lojas, com 1.200 lojas, então é um mercado complicado. Paulo, a curiosidade que muita gente deve ter, né, Ronald e Babi? Qual é o remédio mais vendido na tua farmácia? Que mais vende? Ou para tratar o quê? Não precisa ser o mesmo nome, porque um remédio que tem 10, 20 nomes trata a mesma doença. Então, Dante, o remédio mais vendido ainda é o remédio de pressão, né? O medicamento que mais é vendido é o remédio de pressão. Muita gente tem problema de pressão, então. A diabetes também, infelizmente, é uma doença que também está pegando muito, né, Dante? Talvez pela alimentação, pelo nosso descuido às vezes, né? Mas também vem em terceiro lugar o Viagra. É mesmo? Sabe que meu amigo Dr. Guedinho um dia, eu estava conversando com ele, olha só, eu tinha uma cadelinha, a Nina, que já morreu, infelizmente, né? Ela era cardíaca. E aí o médico veterinário dava um remédio para o coração que nos seus componentes tinha sildenafila. Como é que é o nome? Sildenafila. Isso. Que é o componente Viagra, do Viagra, exatamente. Então eu tinha que, de vez em quando eu ligava para algum médico meu, o senhor tem aí o Viagrazinho aqui? Ô, Dante, você está precisando já? Eu disse, não, é para minha cadelinha. Nunca colou. Eles não acreditavam. Mas tu sabe que e era verdade. Aí um dia eu perguntei, o doutor Guedinho me arrumou lá uma caixinha lá de amostra grátis. Aí ele disse para mim, eu expliquei para ele, falou, Dante, também é o seguinte, ó,
É a maior invenção que já fizeram essa aí. Porque deixa os homens tão felizes, né? Felizes. Então é o terceiro mais vendido, né? Então, não é só o Viagra, porque não, tem Viagra aí tem e outras, né? Aí saíram outros, saiu o Cialis, que é a Tadalafila, né? Mas o que é importante, Dante, a gente citar também, né? Que o Viagra, na verdade, e como todo medicamento, ele é criado por uma finalidade e acaba sendo usado para outra. No caso da tua cadelinha, provavelmente ela tinha um problema de coração. Porque o Viagra, e uma informação aqui, eu vendo Viagra para tratamento de crianças com problema de coração. Porque ele é usado para pressão arterial. É um vasodilatador? É um vasodilatador, né? E tu sabe que o detentor da marca Viagra é a Pfizer. A Pfizer, durante mais ou menos 10 anos, o principal medicamento dela era sim o Viagra. Era o Viagra era o carro-chefe dela. Aí depois que aí a Schering, eu não lembro qual foi a outra que lançou ali o Cialis, e aí que perdeu a patente também, aí saíram os genéricos e houve essa alteração no mercado, né? Mas vai muita gente lá na farmácia e fala assim, ô Paulo, eu queria comprar um Viagra, mas não é para mim não, é para um amigo do meu irmão, para o meu primo. Acontece isso é normal, Tens aí um Viagrinha pro meu amigo, o meu sobrinho, meu pai. Ou então ele chega quietinho lá no ouvido do Paulo, tens o Viagrinha aí, tem, bora. Mas, Dante, é a mesma história que a gente falou ali dos 50 anos e 40 anos, né, Dante? No passado lá, 50 anos, você encerrava praticamente a tua vida, né? Você não tinha mais uma vida sexual ativa. Hoje você consegue, aí, com 60, 70 anos, ter ainda uma perspectiva de, né, tá ali, né, tendo uma atividade sexual normal, né? Isso é que é importante, né? Que bom, né? Que bom. Gente, é saúde, né? Se tratar, é se cuidar, claro que, como o Paulo mesmo diz sempre pra gente, quando a gente vai na farmácia, né? Procura o médico está lá capacitado para atender você e aí tem que procurar um bom farmacêutico, uma boa farmácia, né? Olha que bacana o canto dos pássaros aqui ao ar livre, né? Os pássaros passam por aqui, gostoso, muito bom mesmo, né? Pois é, o Paulo, eu sei que... Aliás, eu vou deixar para depois do intervalo essa pergunta que se relaciona, e depois vamos falar de política também, né? Porque o Paulo é um amante da política e política interessa para todo mundo, ou para quase todo mundo. Mas por ocasião da Covid, tivemos um aumento muito grande de pessoas com problemas emocionais. Isso todos os médicos falam. E aí eu quero saber, depois do intervalo do Paulo, se aumentou muito mesmo a venda desses remédios para estresse, para depressão, para esse tipo de situação, né? Mas depois do intervalo, no último bloco, a gente fala sobre isso. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando, meus amigos e minhas amigas, com o último bloco do programa Dante Bragato Neto, veiculado semanalmente na RTV, no canal 19.1. Programa inédito toda quinta-feira às 9 horas da noite. O programa que reprisa no domingo às 11 horas da manhã. E agora, com essa novidade bacana, parceria com a Rádio Cidade FM 89,1. O programa também é veiculado com seu áudio na Rádio Cidade em Dia, FM 89,1, no sábado às 9 horas da noite e no domingo, reprisa
às 7 horas da noite. Além disso, todos os programas estão no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte e Notícia. Vá lá, inscreva-se no meu canal, clica lá no joinha, dá um joinha pra gente, clica lá no sininho para você receber as notificações de todas as minhas postagens, inclusive o programa Dante Bragato Neto. Bom, antes de falar de política aqui com o Paulo, sobre o que eu falei antes do intervalo, Paulo, a questão da Covid deixou muita gente com problemas emocionais, com depressão. Um dia conversando com o Dr. Beirão, depois disso, fazendo home office em casa, eu adquiri uma dor lombar permanente, sempre tem essa dor lombar. Ele falou, Dante, isso aí infelizmente, é a herança da Covid. Mas aumentou mesmo muito a venda desses remédios, faixas pretas para tratamento de depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, Paulo? Dante, tu falou uma coisa muito interessante, né? Não seria só na área específica da cabeça, né? Mais da neurológica, mas também do físico. Também. A Covid, ela além de ter mexido, que na verdade, do meu ponto de vista, a Covid, ela agravou qualquer problema que tu teria, que tu tem ou que tu teria, né? O que tu tinha de pequeno, com a Covid ali, ela aumentou muito, né? Então, se tu já era alguém que tinha tendência a ter uma ansiedade, uma depressão, a Covid possivelmente aumentou. As pessoas ficaram com muito medo, né, Paulo? Muito medo. Se tinha ali um problema de uma dor muscular, alguma coisa, aquilo aumentou. Eu, para ter uma ideia, eu não sabia o que era zumbido. As pessoas chegavam na farmácia e Paulo, me trata de zumbido, me dá um medicamento para zumbido. Eu ficava pensando, pô, o que é zumbido, né, cara? Sei, lógico, é ali dentro, claro. Dante, eu peguei um zumbido na Covid, no período que eu fiquei internado, e hoje, até hoje, eu ainda convivo com isso. Eu tenho todo dia, toda hora. Tudo que é exame, procurei tudo que é especialista. A indicação deles, Paulo, aprende a conviver com o problema. É o que eu tô porque fazendo, não né? tem como. Eu tenho zumbido alto nos dois ouvidos, toda hora, todo dia, todo instante. Dante, o incrível é que não é no ouvido, é na cabeça. É lá dentro, aquela faísquinha, aquele grito. Então, assim, a Covid realmente trouxe muita coisa assim, de ruim, né? As doenças se agravaram muito, a venda de psicotrópico aumentou muito, de ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, né? Então, tudo que foi de ruim ali, a Covid trouxe para nós, né? Porque assim, ó, eu, por exemplo, eu fiquei com medo de perder emprego, porque vou para casa Isso trabalhar. mexe com o teu emocional. Parou o futebol, que é a minha área. E aí veio aquele medo de perder emprego, o medo de morrer, e é toda hora um terrorismo desgraçado que a grande imprensa nacional fez. Foi. Pregou um terrorismo horrível, né? E aí, imagina, as pessoas ficaram doentes por causa disso também. Paulo, vamos entrar um pouquinho na área política, mas antes é o seguinte, eu sei que você, além de ter o comércio no bairro comerciário, né, ser ali uma pessoa influente no bairro comerciário, no dia a dia do bairro comerciário, você faz parte também da AMBAC, Associação de Moradores do Bairro Comerciário, que é uma das mais importantes associações de moradores da cidade de Criciúma. E o bairro comerciário hoje, eu não sei quantos mil habitantes 16 tem. mil habitantes. 16 mil 16 habitantes. mil Dá para habitantes. eleger quantos vereadores? Elege os 3, 4 vereadores, se quiser. É uma cidade. É uma cidade, Tem 16 cidade mil que habitantes. Morro da Fumaça tem 16 mil habitantes. E a associação ali é muito importante, né? E vai ter uma eleição agora. Quando é que vai ser a eleição? A eleição, Dante, da AMBAC, agora meados de outubro, 14, 15 de outubro, acontece a eleição da AMBAC, né? Já existe uma chapa lá em andamento, né? Você está nessa chapa que é a renovação, na verdade, né? Faço parte da no da caso chapa. é a situação? Isso, a chapa que está lá, né? Onde está o Renato Marcelino. Isso, Renato Marcelino, né? Que, aliás, ele, de forma muito brilhante, toca a associação. E o bairro comerciário, é o que tu falou, é um bairro importante para Criciúma, porque é um bairro no centro, né? Então, o comerciário nos leva a tudo. Leva ao museu, leva ao campo do Criciúma. É ali que nós temos o campo do nosso Tigre, né? Então, é um bairro importante e a eleição deve acontecer agora meados de outubro, tá? Então vamos fazer aqui uma divulgação para que as pessoas, se houver uma chapa de oposição, para que vá lá votar, né? Que participe também do bairro, que é muito importante participar do bairro para trazer as coisas para o bairro. Às vezes a gente briga, o bairro não tem nada. Mas o bairro não tem nada porque às vezes as pessoas não querem participar, né? Então é importante, então vamos participar da eleição e se mostrarmos presentes lá. Tanto é que a importância de alguém que se preocupa com o bairro, agora eu me lembro aqui, Paulo, de uma ação tua, né, que você foi até Brasília, inclusive, e você conseguiu lá uma verba para a revitalização da Praça do Museu? A Belle Colli, a Praça do Museu. Praça do Museu Augusto Isso Casagrande, mesmo, Dante. né? O ano passado, eu fiquei de suplente de vereador e eu acabei assumindo a Câmara por um mês, né? E nesse período ali, andando no bairro, e o bairro eu frequento com
diariamente, né? Acabo me envolvendo e eu percebi que aquela praça, e também houve uma procura por alguns moradores do abandono que ela tinha ali no local, ali ela fica perto do colegião e é um local de encontro de pessoas que para ali praticar atos às vezes indesejáveis, drogas, enfim, tipo exatamente. E a praça era abandonada, você tinha umidade, não tinha infraestrutura nenhuma. Eu tive a felicidade de entrar na Câmara um requerimento, né? Fui a Brasília com o deputado presidente do meu partido, conseguimos essa emenda de R$800 mil, já foi lançado o edital de licitação, tá? Que deve fechar agora dia 25 de agosto, e a promessa do nosso prefeito é que até no máximo meados de janeiro a praça vai ser entregue para a comunidade. Então, uma vitória muito bacana, né? E ali a gente tem o Museu Augusto Casagrande, que é um museu que representa a cidade, né? Verdade. E temos aí uma prefeitura que está lutando pelo turismo, né? Então o Salvaro ali também, agradecer a ele também a facilidade dele de nos tornar, né, viável aquele projeto ali de revitalização da praça, né? O Paulo, e na tua campanha para vereador, que foi a sua primeira experiência na política, né? Como candidato, né? Sim, como candidato, sim, Dante. Ela se baseou no bairro Comerciário, você foi muito bem votado, primeira eleição, ficou como primeiro suplente, né? Fiquei como primeiro. Assumiu a Câmara, inclusive. Isso. Foi baseada no bairro Comerciário? Dante, você conhece muita gente na cidade toda, né? Se pegar o meu mapa de votação lá, eu tive voto na cidade inteira, né? Né? É lógico que no Comerciário eu tive uma votação melhor, né? Mas em função da Covid, não fui mais bem votado ali. Por quê? Porque o morador do Comerciário é um morador que está na praia, que está fora da cidade, né? Que tem o luxo de poder estar fora. A eleição foi bem no auge da Covid. Nós não podíamos fazer nem campanha, nenhum tipo de comício, né? Era reunião com 10 pessoas, 12 pessoas no máximo, com máscara, né? Com o máximo de cuidado. Então, o meu eleitor do Comerciário não pôde votar em mim. Hoje vai gente na farmácia que diz assim, Paulo, não pude votar em ti, voltava na praia, não era obrigado à votação. Mas eu tive uma eleição de 952 votos, né? Em vários lugares da cidade, né? Atribuo essa votação ao comércio, a eu estar ali num lugar que, na minha opinião, né, é a melhor escola que tem para o político é o comércio. Porque ali tu negocia com as pessoas, tu trata direto com o público, né? Exato. Então, foi uma eleição muito bacana, uma eleição que eu sempre quis, né? Sempre tive isso de que iria ser. Tentei na última eleição, achei que era o meu momento, não foi o momento, pude participar um mês na Câmara lá, fiz bastante coisinha, né? Trouxe bastante coisa ali para o nosso bairro e, graças a Deus, a minha maior vitória foi essa emenda aí, né? Da revitalização da Praça Belle Colli, né? E, se Deus quiser, o ano que vem é outro ano e a gente vai estudar a possibilidade de sair novamente, né? Hoje sou o presidente de partido também. Hoje você é o presidente do partido União Brasil, né? Hoje a gente... Presidente local, né? Isso, sou presidente municipal do União Brasil. Já temos o nosso candidato à majoritária, né? Que é o doutor Aníbal Dário, né? Foi o candidato que foi pelo MDB na outra eleição e ele ficou em segundo lugar, né? Foi o segundo mais votado. Isso, segundo mais votado. Então, o doutor Aníbal é o nosso candidato o pré-candidato a prefeito, né? E vamos compor aí uma nominata, estamos negociando, estamos abertos à negociação. União Brasil é um partido novo, temos 3 anos aí de existência, né? Resultou da fusão do DEM com o PSL e vamos trabalhar para que realmente o União Brasil faça um diferencial em Criciúma. Na lógica normal é que o Paulo, hoje presidente do União Brasil, seja candidato, né? Com certeza, Dante, isso é natural, né? Bom, a gente tem um vereador, que é o Daniel Antunes, né? Esse vereador continuará no partido e vamos montar uma nominata assim para poder participar aí. Eu até ouvi você dando uma entrevista na Rádio Cidade em Dia para o Denis Luciano, falando sobre a possibilidade de alguns vereadores que têm sua cadeira na Câmara hoje, que estão exercendo o mandato, que estariam vindo de outros partidos para a União Brasil, né? O Obadias Benones, conheço há muito tempo, e o Manuel Rosengue. Manuel Rosengue, meu amigo também há muito tempo, faz um trabalho extraordinário nessa luta contra drogas, né? Isso mesmo. 2 grandes nomes, Dois grandes nomes, a gente está com uma nominata bacana, estamos trabalhando, né? Humildemente, com muita tranquilidade, com o pé no chão, né? Para não criarmos expectativa nenhuma. A gente sabe que é uma eleição que vai ser polarizada, né, Dante? A gente vai ter ali os candidatos do governo atual contra possivelmente o PL ali com o Ricardo Guide, né? E a gente vai brigar por fora, sabe que é difícil, mas existe possibilidade de a gente montar ali algum tipo de coligação para poder participar realmente em partes iguais, né? Pois é, a tua expectativa em relação à eleição de uma maneira geral para o ano que vem, a eleição municipal, a eleição aqui em Criciúma,
vai ser uma eleição diferente da eleição anterior, até se você citou a questão do Covid, que eu também sei que muita gente não votou, que, digamos, entre aspas, foram lá para a praia para se esconder. Aliás, muita gente foi para lá, continua tendo domicílio eleitoral aqui, tem casa aqui, mas está ficando mais na praia, ou está morando na praia, e que não votou na época do Covid, né? Exatamente. Você acha que vai ser uma eleição diferente, mais concorrida, com tendência de uma votação no geral maior? Dante, se tu fizesse essa pergunta para mim uns 6 meses atrás, a visão que a gente teria da política de Criciúma seria uma visão de que todos os candidatos eles teriam direitos iguais de participar do pleito, né? Mas a coisa funilou tanto que hoje você tem dois lados. Vai ter uma polarização de qualquer maneira. Você vai ter lá o lado da atual gestão contra o lado do PSL, ou do Ricardo Guide, né? Então, vai haver uma polarização. Mas, em contrapartida, é o que tu falou, vai ser uma eleição com mais votação, porque vai ter mais votos úteis, com certeza. Inclusive, aumentou a quantidade de eleitores, né? Nós devemos ter aí, com certeza, uns 140 mil votos. Isso vai aumentar, é fato, né? E temos aí um fato novo, que vamos ter candidato a prefeito pelo PT em Criciúma, né? E o PT, tu sabe, está no governo, ele vai fazer o diferencial também, né? Mas todo mundo vai ter sua chance igual ali, participar da melhor maneira possível. O União Brasil, no qual eu sou presidente, está de portas abertas para qualquer partido, para que a gente possa compor aí, sempre pensando na cidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar no bem da cidade, né? Que seria, o Criciúma está meio que parada, né, Dante? Você falou que tem emprego, mas a gente não vê sair uma empresa nova, não existe também. A gente tem que trazer empresa nova para Criciúma, tem que dar uma olhada na área da saúde. Nós iniciamos a conversa na área da saúde ali e, assim, ó, tá difícil de tu zerar uma fila que eles prometeram 6 meses. Quando o governo atual assumiu, Jorginho assumiu em janeiro, eu lembro de ele no palanque falar que em 6 meses ele zeraria a fila. Nós estamos com 30% da fila zerada. Então é difícil. Nós temos que realmente voltar os nossos olhos aí para a área da saúde, cair em cima dessa área, porque realmente é uma área que precisa ser olhada. Não tem como tu marcar uma consulta para ser atendido daqui a 6 meses. Não tem jeito. Não tem como. Não existe isso. Então, assim, ó, temos que criar um governo novo que realmente atenda essas áreas aí, saúde, educação, segurança pública, de alguma maneira diferente, né, Dante? A gente está aí com uma baita de uma infraestrutura. Eu acho que quem pegar a prefeitura é a mesma coisa que o exemplo de pegar o Tigre, né? Pegamos o campo do Criciúma, o Antelone deixou para nós ali com tudo montado, um CT montado, e o Salvário vai entregar a prefeitura com tudo preparado, com parques, com infraestrutura, tudo montadinho. Então, quem pegar vai ter que se dedicar realmente à saúde, à educação, para trazer realmente um novo ambiente para Criciúma. O Paulo, você confirmou que o União Brasil vai ter uma chapa própria e tem candidato a prefeito, já tem falado, o doutor Aníbal, né? Um médico bastante conhecido. Mas a gente sabe que nesse período de agora em diante vai ter muita negociação, né? Pode ter uma associação com outro partido ou outros partidos. Se houver, pode haver a possibilidade de negociar essa questão de doutor Aníbal, de repente, não ser candidato a prefeito e ser candidato a vice, numa composição com outros partidos, ou não, pode ter composição, mas sem abrir mão da candidatura do doutor Aníbal a prefeito? Eu falei para ti ali, falei para os nossos ouvintes que a eleição será polarizada, né? E para uma terceira via poder participar da eleição, na minha opinião, né? Na minha opinião, para uma terceira via participar, ela vai ter que realmente compor com outros partidos. É lógico que no caso específico do União Brasil, a gente vai realmente de cabeça de chapa. A gente não vai abrir mão de nós indicarmos o nosso candidato a prefeito. Correto. E digo isso para ti porque o próprio Aníbal, né, ele foi sondado por outros 2 partidos. Se o Aníbal escolheu o União Brasil, é sinal de que nos outros 2 partidos ele não sentia firmeza, então ele sentiu com a gente. Então é natural que a gente vá brigar para que ele realmente seja o nosso candidato. Compor com outros, tudo bem, mas desde que a gente seja o cabeça de chapa. Não tem como a gente abrir mão ali de ele ser o nosso candidato a prefeito, né? Pois é, Paulo, nós falamos aqui sobre vários assuntos, mas a política, como a gente disse, é uma coisa que está no teu sangue, e não tem como não falar de política agora, né? Mas você acha que as pessoas elas estão mais preocupadas no aspecto positivo? Tem muita gente desacreditando da classe política, porque os últimos eventos
criaram algumas situações um pouco diferentes. Eu acho que muita coisa foi legal, despertou a questão do patriotismo nas pessoas. E eu sou patriota, né? Então eu gosto das nossas coisas, sou bairrista. Você acha que nós teremos um grau de confiança maior depois de tanta discussão que tivemos em virtude da eleição presidencial? Você acha que há muito radicalismo e é preciso cuidar com isso? O que você pensa a respeito disso de maneira geral? Eu vejo, Dante, o nosso maior problema de eleição é porque a gente sempre ouviu falar assim, ó, que o jovem faz o diferencial, o jovem vai mudar. Mas assim, ó, uma juventude dessa que está aí, a gente não vê nada de sólido neles e nada de assim que possa realmente fazer. Eu tenho medo da eleição por causa disso. Porque a gente sempre imaginou que o jovem ia fazer diferença. Mas o jovem não está nem aí, o jovem está, como diz, ele está pouco ligando para a eleição. Então eu sinto essa dificuldade, vejo essa dificuldade e assim, ó, teria realmente que ter alguma coisa voltada para realmente preparar mais a juventude para uma eleição. Porque do jeito que está, eles não estão. É lógico que é difícil, né? A gente sabe que é complicado, porque a gente veio de uma eleição presidencial que a gente não sabe o que é verdade, o que era mentira. A mídia falava uma coisa, você entendia de outra maneira. Então era muita fake news, muita coisa que acabava distorcendo os fatos, né? Então, minha opinião, se não houver, se o jovem realmente não se colocar no seu papel de dizer assim, não, eu vou me interessar pela política, eu vou votar naquela pessoa que eu julgo ser o melhor, nós teremos sim problemas de eleição daqui para frente. Eu né? também acho que o jovem ele tem que se preocupar mais com o seu país, porque a preocupação com o seu país significa preocupação com a sua história, com a sua vida. Com emprego, né, Dante? Falando em emprego, a gente tem pouco tempo, mas sabe o que eu falei agora há pouco aqui? Algo vai chocar com o que eu vou dizer, né? Porque eu disse que tem muita oferta de emprego em Criciúma e não trabalha quem não quer. E eu continuo pensando assim, porque eu vejo, passa aí e vejo, contrata-se. Mas em contrapartida, esse dia, por exemplo, eu passei na Henrique Lages e eu me assustei com o número de portas fechadas, onde tinham lojas e comércio e está lá. Porta fechada, muitos aluga-se. É preocupante isso, né? Preocupante, né, Dante? É complicado, né? Nós já fomos capital de várias coisas, né? E hoje está sendo difícil de a gente voltar a ter aquela credencial, né? Tu tocou num assunto, eu lembro, e eu morava ali naquela rua que hoje está sendo coberta, naquela travessa ali, Henrique Lodete, e ali parava ônibus que vinham de outro lugar fazer compra. Isso. E a gente perdeu essa característica, né? Então isso é como preocupante. Cidade Polo, não podia Exatamente, perder, né? Imagina como Cidade Polo. Então assim, ó, é complicado, né? É o que tu falou, a gente vê muitas lojas fechando. Isso também, Dante, acredito que um próximo prefeito tem que olhar para esse lado, de alguma forma facilitar a existência desses comerciantes, porque assim, ó, tu abre um ponto de comércio, para te abrir uma porta, tu paga um aluguel de 8, 10 mil reais, tu sabe que os teus impostos não são pouco, então é difícil, então teria que ter alguma maneira de a própria prefeitura também arranjar subsídios para melhorar a condição do próprio comerciante em si. O comerciante local, não estou falando daquele comerciante que vem de fora, sim, com aquela rede grande, mas o comerciante local tem que realmente ser olhado de outros olhos, né? Com carinho, penso exatamente assim. Bom, infelizmente, o programa passou tão rápido que a gente falou de tantos assuntos aqui com o Paulo, né? Sobre farmácia, experiência dele profissional, pessoal, família, política e tudo mais, né? Mas está terminando o programa. Paulo, um abraço, muito obrigado pela conversa, por nos receber e pela conversa que a gente teve. Um abraço, felicidade, paz e saúde para você e até a próxima oportunidade. Dante, eu que agradeço, né? Tu sabe que tu é meu amigo. Eu vejo em ti uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa do bem. Não perco o programa teu, às vezes sou até chato, porque tô na estrada, tô indo na estrada, bato uma fotinho no meu carro, do lado do carro, né? Então assim, ó, amigo, eu te agradeço a oportunidade que tu me cedeu, agradeço a tua equipe também, a Babi, ao Ronald, né? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que contar história e falar um pouquinho da gente é importante. Eu acho que nós temos que trazer pessoas novas para essa área, né, Dante? Então, muito obrigado e quando precisar eu estou à tua disposição. Legal. Paulo Padilha, o Paulo da Farmácia, conversou conosco, programa Dante Bragato Neto, na RTV, canal 19.1, programa inédito toda quinta-feira às 21 horas, repete no domingo às 11 da manhã. E está também na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, sábado 9 da noite, com reprise de domingo às 7 da noite. E todos os programas estão no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos ilumine e até o próximo programa.